A vida é um mistério que nos envolve desde o primeiro suspiro. Mas e se, ao nos aproximarmos do fim, percebêssemos que vivemos tudo de forma errada? Esta é a angustiante reflexão que embala o clássico de Lev Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch. Hoje, vou contar a vocês um pouco sobre a história desse cara, desde o começo e a reflexão que essa história nos deixa. Pegue uma boa xícara de café e prepare-se para uma jornada intensa e reveladora. A história de A Morte de Ivan Ilitch começa com a própria morte de Ivan. O tribunal onde Ivan trabalhava recebe a notícia de seu falecimento. Seus colegas não lamentam tanto assim, discutem quem vai ocupar o seu cargo e os benefícios que garantem essa promoção, pois Ivan era um magistrado em um cargo superior. Seu amigo mais próximo, Piotr Ivanovich, comparece ao velório. Ele observa o seu semblante, o semblante de Ivan Ilitch no seu caixão e pensa um pouco sobre a morte, mas não deixa de pensar também em como escapar daquelas formalidades funerárias o mais rápido possível. O ambiente do velório é descrito de forma muito fria e muito realista também. Passa a sensação real de um velório com aquele cheiro de morto e velas. A viúva de Ivan, Praskovia Fedorovna, veste roupas de luto impecáveis e aborda Piotr com uma expressão calculada. Em vez de demonstrar verdadeira tristeza, ela parece mais interessada em discutir questões financeiras relacionadas à pensão que iria receber. As pessoas ali estavam apenas para cumprir uma formalidade social, como se fosse uma obrigação estar ali, sem interesse genuíno em ver Ivan. Há cochichos sobre a posição que Ivan deixou e a vaga do futuro cargo. A descrição do velório revela a desconexão entre a morte e a vida social de Ivan. Ele que sempre buscou ser muito respeitado e agora ele não representava nada além de um presunto no meio do salão, como se fosse uma carcaça esperando para ser devorada pelos corvos. Os convidados trocam olhares furtivos, muitos desejando que tudo aquilo terminasse logo. Lendo esse momento do livro, me veio o pensamento: e se esse livro fosse sobre mim? Quem iria realmente se importar com o meu velório? Quanto tempo cada um iria levar para esquecer totalmente da minha existência? A partir desse ponto, Tolstói nos leva de volta ao passado, para entender agora quem foi o Ivan Ilitch e quem era aquele presunto que estava no meio do salão, e como ele chegou a esse fim tão solitário. Na vida, Ivan era um homem comum, dedicado à carreira jurídica. Ele nasceu em uma família de classe média, seguiu os padrões esperados e cursou direito. Sua trajetória profissional era marcada por um constante desejo de ascensão, mas sua busca por responsabilidade muitas vezes ofuscava outros aspectos de sua personalidade. Ainda jovem, Ivan foi nomeado para um cargo promissor em uma província distante. Lá ele viveu alguns dos momentos mais genuínos e despreocupados da sua vida. Entretanto, a sua ambição logo falou mais alto e ele aceitou uma transferência para uma posição mais prestigiosa em São Petersburgo. Foi nesse período então que Ivan conheceu Praskovia Fedorovna. Inicialmente ela parecia a esposa ideal, bonita, educada e adequada ao status que Ivan buscava. Eles se casaram e tiveram filhos, mas logo o relacionamento se tornou tenso e cheio de conflitos. Para escapar dos problemas conjugais, o Ivan mergulhava cada vez mais no trabalho. A carreira tornou-se seu refúgio. Ele subiu na hierarquia jurídica, teve filhos, mudou-se para uma casa luxuosa e parecia ter tudo o que a sociedade considera como sucesso. Mas parecia que a vida de Ivan era fria e escura, monótona e sem escolhas que partiam de Ivan. Ele estava cercado por falsidades, até mesmo as relações familiares. Sua vida parecia perfeita, mas uma sensação sempre o incomodava e o acompanhava. Tudo muda quando um dia Ivan Ilitch, tentando pendurar uma cortina nova em sua casa, acaba sofrendo um acidente, um pequeno acidente. E o que parecia simples como uma batida, uma queda, acaba se transformando em uma dor persistente no lado do seu corpo. Inicialmente, Ivan tenta ignorar e pensa que era algo passageiro, apenas uma pequena dor que iria curar com os dias, e continua com a sua rotina normal. Mas o desconforto só foi aumentando conforme os dias. Ele consulta vários médicos e cada um deles apresentava diagnósticos vagos, sempre parecendo que estavam evitando admitir a gravidade da situação. A dor foi aumentando e junto dela, Ivan começa a ter outros problemas. Ele passa a sentir um gosto muito ruim na boca, um gosto como se algo dentro dele estivesse podre. Seu rosto e o seu físico começam a apresentar características de alguém que parecia perto da morte, e ele sentia uma dor angustiante que o acompanhava todos os dias.
Em alguns momentos parava, mas voltava com mais força. Ivan teve então noção de que estava morrendo. Esse é o momento de virada. Ele começa a se isolar, pois não consegue mais suportar as pessoas ao seu redor, fingindo que nada estava acontecendo e que não conseguiam esconder o olhar de pena quando viam Ivan. Ele próprio não conseguia acreditar que estava a caminho da morte. Não conseguia entender e procurava afastar essa ideia. Para ele, era uma ideia falsa, anormal, mórbida, procurando outros pensamentos mais sensatos e felizes. Mas aquela ideia, ou melhor, aquela realidade, voltava para enfrentá-lo. Ivan, que estava afastado de seu trabalho por conta da sua saúde, resolve mesmo assim voltar a se dedicar ao dever para assim tentar fugir dessa ideia de morrer. E ao voltar ao trabalho, sentando em sua antiga cadeira, com as mãos emagrecidas, ele dava início à sessão com as palavras de praxe. Mas logo começava a sentir a dor novamente e os seus colegas o olhavam. Um juiz que sempre foi tão brilhante se confundindo e caducando. Ivan perguntou a si mesmo: será que somente a dor seja verdade? Sua família também não oferecia apoio. Sua esposa apenas reclamava dos gastos médicos e seus filhos evitavam encarar a realidade. Tinham medo dele. Viam nele somente um moribundo que lembrava a morte em seu semblante. A única pessoa que demonstrava verdadeira compaixão é Gerasim, um jovem serviçal da casa. Ele cuida de Ivan Illich com paciência e humanidade, o ajudando a enfrentar aquela dor física e emocional. Ele representa uma vida simples e autêntica, algo que Ivan nunca soube cultivar de verdade. À medida que a doença foi avançando, o corpo de Ivan piora rapidamente. Sua pele se torna amarelada, seus olhos fundos e sem vida, e mesmo quando ainda estava vivo, sua aparência cadavérica assustava os que se aproximavam. As noites eram intermináveis, marcadas por gritos de dor e delírios. As tentativas de seus familiares de ignorar essa realidade tornavam a situação ainda mais insuportável. O olhar de Ivan parecia carregar a antecipação da morte, como se ele já não pertencesse mais a esse mundo. A febre constante e a perda de peso extrema, junto com o gosto de podridão na boca, transformavam cada dia em um pesadelo. Gerasim era o único que se aproximava sem medo, segurando as suas pernas inchadas, uma das únicas coisas que aliviavam o sofrimento de Ivan e lhe oferecendo palavras reconfortantes. Conforme a morte se aproximava, Ivan Illich entra em um profundo estado de reflexão. Ele revisita toda a sua vida e percebe que viveu de forma totalmente superficial, buscando apenas status e segurança material. Ele se lembra de momentos em que poderia ter sido autêntico e ter feito decisões diferentes, mas escolheu seguir as convenções sociais. O arrependimento o consome totalmente. Ele analisa a própria vida e a disseca, tentando encontrar os momentos que valeram a pena e que ele realmente estava vivendo e não apenas seguindo o fluxo. A dor intensa se torna uma metáfora para a transformação espiritual de Ivan Illich. Ele começa a questionar tudo o que acreditava ser importante. Durante suas noites solitárias, Ivan tem pensamentos sombrios sobre a própria existência. Ele se pergunta se alguma vez foi feliz de verdade. A honestidade brutal desses momentos o levava a um processo doloroso de autoanálise. Sua mente passa por uma tempestade de lembranças, desde os primeiros anos de inocência até as decisões que moldaram a sua vida adulta. Ele entende que sempre buscou viver conforme as expectativas alheias, esquecendo de sua essência. Seus últimos dias, após várias noites de gritos e dores, Ivan Illich tem uma revelação. Ele percebe que a vida verdadeira não está nas aparências ou na busca pelo status, mas no amor e na compaixão, e que não havia vivido a vida que gostaria. Agitando seus braços, ele finalmente encontra a cabeça de seu filho, que estava ao seu lado. Ambos passam a chorar e Ivan pensou que estava a atormentá-los e que ficariam melhores sem ele após ele finalmente ir. Ele não tinha mais medo, porque também a morte desapareceu em sua frente, dando lugar a uma luz, que deixou ele alegre. Para Ivan, tudo isso foi em um instante, mas para os que estavam à sua volta, sua agonia durou 2 horas. Seu peito estertoava, o corpo esquelético estremecia, até que finalmente alguém falou "acabou" perto dele. E ao ouvir essa palavra, ele repete essa palavra na sua própria alma: acabou a morte. Ele respira profundamente e morre. Ele perdoa a si mesmo e aceita a morte com serenidade. Seu sofrimento finalmente desaparece e ele finalmente encontra a paz. Gerasim fecha os olhos de Ivan com um gesto gentil, simbolizando o fim dessa jornada dolorosa e a conquista de uma paz tão almejada.
Bom, rapaziada, ao final desse livro, a gente se dá conta que a ideia central dele é nos ensinar sobre a vida assistindo à morte. Na vida, todos nós temos uma máscara. Ninguém vive sendo 100% sincero, sendo o tempo todo quem realmente é. Nós precisamos dessa máscara e ela é necessária na sociedade para que tudo não vire um caos. Ivan, porém, não se deu conta disso e viveu sua vida completamente perseguindo as aprovações das máscaras de outras pessoas, esquecendo a sua essência, quem ele era e o que realmente queria por trás do personagem que levava na vida. Ele percebeu isso somente no seu momento de morte, e após ela, a máscara das pessoas que supostamente eram amigas e o amavam cai completamente, revelando o verdadeiro caráter de cada um. Galera, eu recomendo muito esse livro para vocês. Nesse vídeo eu com certeza não vou conseguir passar totalmente a sensação da morte dele, da mesma forma que você vai sentir lendo esse livro, mas digo a vocês que Tolstói, ele entrega os detalhes da morte de Ivan de forma muito bem escrita e que faz sentir de verdade o que o Ivan tava passando. É bem estranho mesmo, pelo menos pra mim, quando eu tava lendo, foi uma doideira. Se vocês quiserem, então, eu vou estar deixando o link na descrição da mesma versão que eu possuo. Obrigado por assistir então, pessoal, e até a próxima.